A primeira audiência pública do Conselho Tutelar da Região 5 trouxe um balanço do relatório anual de 2023 e da gestão inicial dos conselheiros nos primeiros meses de 2024. A audiência foi realizada no Teatro da Unidade 1, da Casa dos Anjos, da Casa de Maria de Nazaré, na região do Campo Grande, reunindo autoridades e vereadores da Câmara Municipal. Fazer uma prestação de contas de todos os atendimentos realizados traz para nós uma perspectiva de políticas públicas mais efetivas. A gente fala de política pública efetiva quando ela é baseada em dados, quando ela é baseada na escuta. E a audiência pública prevê isso. Então, a participação da sociedade civil, das famílias poderem participar, dar a sua opinião é fundamental para que a gente possa continuar, enquanto executivo, propondo políticas públicas assertivas para a população. Quando a gente fala de direitos da criança e adolescente, é um grande desafio, uma responsabilidade da família, do poder público e de toda a sociedade. O Conselho Tutelar figura como guardião, protetor desses direitos das crianças e do adolescente, e essa audiência também traz esse olhar para que a população possa entender qual o papel de cada órgão. Considero que a iniciativa do Conselho Tutelar em realizar essa audiência no território, ela é fundamental, porque nós precisamos fortalecer o papel do Conselho Tutelar no território, então vir aqui conhecer as demandas que eles vão nos apresentar, imagino, né? É importante, porque isso nos dá a condição de dar voz a eles no parlamento, enfim. A vereadora Paola Miguel, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania no Legislativo, também destacou a importância da iniciativa. Por isso que a gente precisa se disponibilizar para ouvir, né, os pais, dar voz para os conselheiros e conselheiras, para que a gente também consiga pensar dentro de uma política pública como os direitos humanos conseguem suprir essas lacunas que foram deixadas tanto pela pandemia, mas muitas vezes também deixada pelo poder público. Em 2023, o Conselho Tutelar da Região 5 realizou um total de 1.012 atendimentos. Até março deste ano foram 208, sendo a área do Campo Grande aquela que mais necessita do serviço. Com relação à violação de direito, foram 620 registros de violência no ano passado e 123 casos nos primeiros 3 meses de 2024, incluindo violência doméstica de gênero, estupro de vulnerável, exploração sexual, maus tratos, violência sexual, física, psicológica e negligência. Os principais agentes violadores são a mãe e o pai. A nossa demanda é alta, mas a gente tem tido afinco porque assim a gente vê que a população necessita, a gente vê que as crianças e que os adolescentes precisam. Então a gente tem tentado encontrar formas, né, de fazer com que o trabalho alcance na maior parte possível dos territórios, né, porque a gente sabe que a vulnerabilidade existe, mas a gente está aí para trabalhar isso. Após ter um crescimento expressivo nos atendimentos dos últimos anos, o Conselho Tutelar ampliou a sua atuação na cidade, passando de 25 para 30 conselheiros. A região sul era a região de maior demanda de atendimento à criança e adolescente, então houve a necessidade de uma redivisão territorial de toda a metrópole, de todo o município de Campinas. E aí criar então esses 6 conselhos, cada conselho ele é composto por 5 conselheiros, então é um colegiado, né? Então agora nós temos 6 colegiados e logo essa ampliação proporciona um aumento no atendimento, uma otimização do tempo nesse atendimento, e isso traz muitos benefícios para a população. O CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é o responsável por fazer e coordenar a eleição do Conselho Tutelar junto ao Ministério Público. Para o presidente do Conselho, a audiência pública deve ser uma prática constante. Essa gestão atual está se preocupando bastante em como a gente vai fazer a curadoria dos profissionais que serão trazidos assim, para trazer esses elementos, embora eles já tenham toda essa formação, essa experiência, o conhecimento do ECA, mas é muito importante que isso seja aprofundado para qualificar cada vez mais o trabalho do conselheiro tutelar, entendendo, né, que é a peça fundamental para garantir os direitos da criança e do adolescente. Em outubro
outubro de 2023, a Câmara cedeu o espaço para a apuração das eleições do Conselho Tutelar e também foi local da posse dos novos conselheiros em janeiro deste ano. E a Câmara, ela tem um pouco desse papel, a Casa do Povo, né? Então, cada vez mais a gente está ocupando aquele espaço para que as pessoas possam chegar até lá e ter voz, assim como a população e também os próprios conselheiros.